Bem-vindos ao Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube. Lembrando que quem quer colaborar com o canal, aumentar a nossa tecnologia e a nossa produção, incrementar a nossa produção, inscreva-se aí no Apoia-se, que o Bully vai colocar o botão para inscrição. Temos uma pergunta hoje inusitada de Reuel Ribeiro. Olá, estava pensando ir à terapia bêbado ou sobre influências? Qual a sua opinião? Ajudaria o acesso ao inconsciente? Obrigado. Uma pergunta que recebe uma súbita cobertura de contemporaneidade, na medida que várias pesquisas estão sendo aí conduzidas em torno dos psicodélicos, o Siddhartha, o Harta, o pessoal de Campinas, o Toffoli, muita gente pesquisando psicodélicos e também a ayahuasca brasileira como uma forma de abordagem para certas afecções psíquicas e que, portanto, passaria por uma estratégia um pouco nova, né? Que põe justamente isso em causa, que é a de você produzir alterações controláveis da consciência, da percepção, da propriocepção, alucinações em alguns casos, mas sem que seja uma estratégia assim de medicação, porque no fundo, essas alterações de consciência, elas são feitas para que a gente encontre e produza imagens, para que a gente crie lembranças, para que a gente tenha experiências enteógenas, né, da intuição assim, de existência de algo maior, e que são intersubjetivas, que são narrativizadas, que são compartilhadas, que envolvem em muitos casos dança, música, mitos que são recontados e a partilha, né, da experiência, às vezes antes e depois. Então, a tua pergunta, ela é uma pergunta, eu acho que visava uma coisa, mas ela tem assim no horizonte essa outra paisagem. Mas acho que você estava falando de uma coisa mais fortuita, que é quando a gente recebe um paciente que está assim alcoolizado, né? Ou como você diz aqui, sob influência, né? Veja o filme lá do Cassavetes, né? Uma Mulher sob Influência, né? Com Peter Falk. Ele é um funcionário, enfim, dedicado ali, é um funcionário público, e ele tem uma mulher que, bom, começa a achar sentir que aquela vida ali não basta, né? Então tem esse duplo sentido de estou sob influência, estou submetida, né, a esse sistema que confere à mulher a conduta e os cuidados com a casa e que redunda numa insatisfação assim muito bem retratada nesse filme, né? Mas também sob influência significa alterada, né? Alterada, meio louca, meio fora de si, meio influenciada por substâncias. Em geral, minha experiência, quando isso acontece de forma assim meio errática, né? Bom, às vezes assim, na época da Copa do Mundo, tomei um monte, daí vim, porque tô aqui na bagunça, ou, bom, ainda tô na ressaca de ontem, ainda vim direto da balada, ou então depois tô indo para uma balada e por isso já passei num esquenta, já tomei uma bala ou um ácido. Em geral, eu tenho um efeito mais ou menos assim: você ganha de um lado, você perde do outro. Tem uma abertura, né, do humor, são sessões mais divertidas, dá assim, a abertura para uma associatividade que às vezes aquela pessoa não apresenta no seu estado normal. Tem uma licenciosidade que muitas vezes aparece, então ela solta o verbo, fala palavrões, entra em assuntos picantes, eróticos,
O que a gente poderia dizer assim, olha, franqueia algumas barreiras, né? Quer dizer, o discurso, ele tá menos sujeito à censura. E esse é um dos objetivos mais difíceis da gente galgar, né? Quer dizer, você superar a censura, superar resistências internas, e há substâncias e há práticas que fazem isso artificialmente. Não é por outro motivo que psicanálise começou com o hipnotismo. Entre o hipnotismo e a associação livre veio a técnica da pressão, que é olha, a hora que eu tirar a mão da sua testa, você vai lembrar. Né? Você tem uma experiência ali que é uma experiência de ser tocado pelo outro. É bastante importante isso. Mas quando a gente faz esse tipo de experiência e depois assim relata, muitas vezes assim o resultado parece um pouco melhor do que quando as duas coisas acontecem junto e em presença, né? O paciente ali, ele fala coisas, mas depois na sessão seguinte ele é capaz de dizer assim, pô, eu não lembro direito do que eu falei, eu lembro que foi bem engraçado, mas, puxa, aquela coisa que parecia tão genial naquela hora, agora não parece tão importante, né? É um pouco assim como escrever depois de fumar maconha, ou de cheirar cocaína. Você produz mais, mas nem sempre a qualidade acompanha. Às vezes, para você superar um momento de bloqueio, esse tipo de prática pode ser até bem interessante, né? Porque você pode voltar e dizer assim, olha, eu já me abri com você, eu sei que eu consigo dizer mais francamente, mais abertamente, mais sinceramente certas coisas. Mas ocorre que quando eu uso uma substância, eu não estou bem ali onde eu estou falando, né? Então, o que você ganha de um lado, às vezes você perde de outro, né? Talvez a gente teria que pensar também o caso inverso. Se um analista vai atender mamado, ou então cheirado, ou então depois de fumar, não sei se isso dá uma boa pesquisa, né? Não sei se isso vai alterar realmente a condução do tratamento. Depende, eu acho que um pouco do estilo e da maneira como cada um entende o que tá fazendo ali, né? Eu diria que para mim atrapalha um pouco, né? Quando vou atender um paciente, mas tomei uma ou duas taças de vinho, eu não me inquieto um pouco com o fato de estar mais assim, num outro estado de consciência. Agora, há pacientes que fazem isso como um ato, né? Como um ato, e a gente podia dizer, talvez um acting out, não sei, como um ato de confrontação com a situação, né? Porque é uma das recomendações mais controversas, talvez, além da neutralidade, de que a análise deve acontecer sob um estado de abstenção de prazeres. E o estado mais frontalmente representativo disso é o encontro, né, erótico, corporal, amoroso entre analista e analisante. Isso contraria a ideia de que a gente suspende, né, a realização do ato para poder lembrar melhor, para poder rememorar melhor, para poder elaborar melhor. Acho que com uma certa ponderação, né, diria assim, se o sujeito está completamente alterado, aí assim o que você perde, o que você ganha, você perde. Mas algumas alterações, vamos dizer assim, microdoses, se vocês quiserem, para quem gosta de cogumelos, né, mágicos. Ou então, como se fazia antigamente, se fumava nas sessões, né? Eu fumei pra caramba dentro das sessões, e com pacientes fumando também, com o meu analista fumando também. Bom, isso é um modulador de agressividade, a gente sabe, né? É um controlador de atenção. Então,
São alterações, são alterações que talvez não alcancem um certo registro, né, do sonho acordado, da meditação, da alteração de consciência mais grave, onde ali, em geral, né, o que as pessoas dizem é que a viagem vai ficando mais e mais solitária. Né? Você brinca com os outros e tal, mas é você, né? Há um certo fechamento, né? Uma certa orientação para si, para suas sensações, para suas lembranças, para suas memórias. E aí, às vezes, isso eu acho que não dá um bom espaço, né, para um analista intervir, para que uma interpretação seja propriamente escutada, né? Então essa medida, talvez para um paciente, né, dependa de paciente para paciente, talvez dependa de momento de análise para momento de análise, né, em que isso pode ser tentado, né, como uma variante. Eu não seria contra, né, mas ainda me sinto assim um pouco numa mata virgem, né, numa terra de ninguém para falar sobre esse tipo de experimentação, que eu acho que vai ser mais e mais usado, mais e mais frequente, até mesmo na minha experiência com os meus pacientes. Então, fazer análise bêbada, quando isso não é uma afronta, né? Quando isso não é uma maneira de resistir, tomar banho, não quero fazer análise, vou ficar aqui falando de futebol, ainda que isso a gente não consiga mesmo, escapar da análise simplesmente mudando de tema, mas em baixas doses parece ser bem promissor. Né? Então, quem ainda está nessa marcha, né, pega a carona na Queronta Movebo e vai trazendo aí os seus acepipes, os seus cachimbos da paz, os seus brinquedos eróticos e as suas influências, né? Acho que é bom. Tudo isso tem que ir para o moinho da transferência. Para mais detalhes sobre esta viagem dentro da viagem, pergunta ao Queronta. Ela já viajou um bocado neste e em outros mundos. Abraço!